Paz do Senhor, meus irmãos. Podeis vos assentar, por favor? Louvado seja Deus nesta noite. Queria combinar algo com vocês. Como hoje é um culto de ensino, nós vamos ler na Bíblia a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Queria combinar que nós deixássemos a Bíblia aberta nesta noite, porque eu vou ler aqui alguns versículos próximos a esse texto, e eu queria que vocês me acompanhassem, para que não ficassem só nas minhas palavras, a gente pudesse juntos dar uma olhada nos textos. Capítulo 8 de Romanos, verso 31, nos diz uma palavra bem conhecida, a gente fala no final de todos os cultos aqui. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amados, a simples leitura deste texto já nos causa alegria. Como o texto está fácil de entender, não precisaria nem eu falar. Eu escolhi esse texto nesta noite porque ele tem uma mensagem muito bonita e uma mensagem que basta ser lida para que os nossos corações já se alegrem. Nesta noite, gostaria de dividir com vocês 3 verdades. E eu vou falar sobre elas, porque o texto é bastante conhecido e eu gosto de falar de coisas que eu conheço, que é para poder falar com tranquilidade. Primeiro, nossa salvação não depende da lei. Segundo, a segunda verdade, a nossa justificação não vem da nossa raiz genealógica, ou seja, não depende dos nossos pais físicos. Terceira, nosso futuro não é mérito nosso. Existem muitas outras verdades no texto, mas eu gostaria de falar principalmente dessas 3. Quero primeiro dizer o seguinte, eu disse na escola dominical, mas nem todos estavam aqui. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11. A partir daí, a Bíblia diz que Deus deu uns para pastores, evangelistas, e vai dizendo. O verso 12 diz que Deus fez isso para o aperfeiçoamento dos santos. Foi muito difícil eu entender que eu poderia em algum momento estar falando para os irmãos, porque eu sempre pensei, como que eu vou estar sentado, aqui tem 2 presbíteros, tem outros aqui, falando para pessoas que são melhores até do que eu. Então eu entendi pela palavra de Deus, que Deus tem um propósito na vida de cada um. Eu teria o prazer de ouvir os senhores nessa noite, eu teria o prazer de ouvir os colegas, mas Deus, sabedor e conhecedor de tudo, tem tido misericórdia da nossa vida também e tem nos levantado para o aperfeiçoamento dos santos. E na escola dominical a gente dizia que santo precisa ser aperfeiçoado porque santo não é perfeito. Santos somos nós, separados por Deus deste mundo para a glória do nome dele. Amém? Vamos ao texto. A nossa salvação não depende da lei. Combinei com vocês que nós íamos ficar com a Bíblia aberta, lembram? Capítulo 8, voltem um pouquinho a página. Vamos ler só o comecinho do versículo 3.
Como é um culto de ensino, eu posso fazer isso tranquilo nessa noite. Diz assim: porquanto o que era impossível à lei. Por isso que eu disse que a nossa salvação não depende da lei. O texto vai continuar dizendo que Deus enviou o seu Filho, porque homem algum tinha condições de cumprir toda a lei. Graças a Deus por Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei por nós, porque nós não tínhamos condições. Tem alguém por aí dizendo que nós precisamos observar a lei. Meus irmãos, nós não precisamos observar a lei, porque a Bíblia diz que tinha vários mandamentos na lei que encerravam com a seguinte condenação: quem pecar deve morrer, deve ser apedrejado, deve ser açoitado, deve ser afastado, deve ser lançado fora. E a Bíblia diz que quem transgride um mandamento, transgride os outros também. Quem quiser observar a lei, deve observar todos. Porém, a Bíblia nos diz que a lei não podia nos salvar. Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos. Em algum momento, todos nós erramos. E Deus, sabendo disso, enviou o seu Filho, o único perfeito, para cumprir toda a lei por nós. Então, nesta noite, eu posso dizer com tranquilidade: a nossa salvação não depende da lei. A nossa salvação, se alguém quiser guardar um mandamento, eis que vos dou um mandamento, disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Faze isso e tu cumpre toda a lei. Esse é o nosso grande mandamento. E não é fácil. Nós precisamos da ajuda de Deus para amar a Deus sobre todas as coisas, porque muitas vezes, irmãos, a gente se envolve com tantas coisas que quando a gente percebe, tem algumas coisas ocupando o lugar de Deus na nossa vida. A primazia, o nosso tempo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, nós precisamos pedir todos os dias a Deus que nos ajude a cumprir este grande mandamento, porque essa é a única lei que nós temos: amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se nós conseguirmos fazer isso, cumprimos toda a lei. Eu disse nesta noite também que a nossa justiça, a nossa justificação, ela não vem da nossa ascendência ou da nossa raiz genealógica. Ela não vem dos nossos pais. Não é porque eu sou descendente de italianos que eu estou aqui nesta noite. Não é porque você é descendente de um povo ou outro, famoso ou não, que você tem o direito de estar aqui. A Bíblia diz, ainda em Romanos, no capítulo 9 e no verso 8, vamos lá? Diz assim, isso, vamos comigo. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. O que Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos? Ele diz muitas verdades. Que não é o fato de um homem ser judeu que o torna apto para o reino dos céus. Isso tudo mudou com a vinda de Jesus Cristo, quando ele cumpriu a lei. A Bíblia diz que o véu que separava já não separa mais. Acabou aquela separação. O Isaías diz, capítulo 59, verso 1, porque a mão do Senhor, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem a sua mão fechada para que não possa salvar. Porém, o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. Jesus veio e rompeu. A gente canta aqui, às vezes, o véu que separava já não separa mais. Agora não há mais ninguém que possa me impedir de chegar a Deus. Não interessa mais se eu sou judeu ou grego, se eu sou bárbaro, se eu sou italiano, se eu sou descendente do povo que eu for. A Bíblia diz que agora abriu-se um novo e vivo caminho, e que pela fé eu posso entrar diante do Senhor e mais, chamar a Deus de Pai. Eu marquei mais um versículo que está aí em Romanos também, no 10 e 13, que diz assim, daqui a pouquinho eu paro de ler o Romanos e aí vocês podem prestar bastante atenção. 10 e 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou ler de novo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Abriu-se a porta. O hino da harpa de número 460 e alguma coisa, diz que, 467, se não me engano, diz que Ele nos abriu a porta e nos reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus nos resgatou. Jesus Cristo nos ligou novamente com o Pai.
E agora nós temos este livre acesso. Amém? Eu ainda marquei aqui 10 e 20 de Romanos, está ali logo em seguida, quando Isaías diz assim, ó, e Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Esses éramos com certeza nós. A Bíblia diz que a gente andava como ovelha que não tem pastor, mas Isaías profetizou dizendo que nós o encontramos. Vocês querem ver como não há contradição? Isaías diz que nós o encontramos sem buscar, né? E Jesus disse, não escolhestes vós a mim. Fui eu que escolhi vocês. Tremendo, né? O profeta diz que nós o encontramos sem buscar. E o próprio Jesus diz que ele nos escolheu a nós. Ou seja, é como se ele dissesse o seguinte, vocês não me procuravam, mas eu me coloquei no caminho diante de vocês. E vocês passaram por mim e acabaram por me achar. E recebemos dele o convite para a vida eterna. E graças a Deus, meus amados, que todos nós aqui nesta noite tivemos a sabedoria de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, de aceitar este convite, de abraçá-lo pela fé e de ficar firmes, nos apresentando sempre ao Senhor. O 11:17 ainda aqui do Romanos diz que nós éramos jambuzeiros bravos. A gente canta o hino da oliveira, né? Vem daqui. Vem desse 11:17 que diz assim, ó. E se alguns ramos foram quebrados e tu sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Nós éramos uma espécie de espinheiro que não dávamos fruto, mas Deus teve misericórdia de nós e nos enxertou em Jesus Cristo. E a partir daí nós podemos dar muitos frutos, e frutos bons, como diz aquela canção, né? Oliveira verdadeira. Deus fez tudo isso por nós. E por isso que eu li nesta noite, ali no 9:31, agora vocês vão entender o texto de forma diferente, quer ver? Tendo dito tudo isso que eu falei, vamos ler de novo o 31. Que diremos, pois, destas coisas? O que nós vamos dizer de tudo isso que nós ouvimos? De um Deus que fez tudo isso? De um Deus que desde o princípio, lá no Gênesis, ele criou o homem, sua imagem e semelhança o criou. A Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha falar com o homem. Todos os dias ele vinha. Eu penso que o homem dava um relatório, Senhor, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque ele estava cuidando do jardim. E todos os dias Deus vinha falar com o homem. E Deus nunca escondeu o amor dele pela sua criatura, pelo homem, a obra-prima da sua criação. E desde o Gênesis, Deus sempre quis estar perto do homem. Acontece que um dia o homem pecou, desobedecendo a Deus. E aí fez-se a separação. A partir dali, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por ele o pecado passou a todos nós. Estávamos separados, porém, o pecado não impediu o plano de Deus. O que Deus fez? Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Por isso que o texto vai dizer aqui, ó, no 32, aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também todas as coisas. Sempre foi propósito de Deus, meus irmãos, habitar com o homem. Jesus veio, nos ensinou. Lá na altura do capítulo 14 de João, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, que me enviou, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, comungando do mesmo amor do Pai e do mesmo desejo, mais uma vez manifesta o sentimento de Deus em habitar para sempre com o homem. Este sentimento vai ser registrado por fim lá no Apocalipse. O Isaías 46:10, vocês não precisam abrir a Bíblia, ele diz assim, ó, porque Deus fala do fim das coisas antes do começo delas.
Deus tem esse poder de saber como vai terminar algo que nem começou ainda. E o Isaías diz que ele revela as coisas antes que elas aconteçam. E lá em Apocalipse, o Senhor disse que ele tem desejo de habitar para sempre com a gente. Apocalipse 21. Eu vou ler aqui para ficar mais bonito, porque eu sempre gosto de citar a Bíblia e ler sempre que possível. E como é um culto de ensino, às vezes a gente ouve, às vezes a gente conhece a palavra, mas eu acho muito interessante ler as palavras de Jesus quando João diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O 3, e aqui é onde eu quero me deter um pouco. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Deus sempre teve o desejo de habitar com o homem. E ele já disse como é que vai ser o fim da nossa história. Ele disse que nós vamos estar aqui, vamos viver a nossa história. Se ele não voltar, porque ele pode, lembra que Jesus falou, né? Eu vou preparar-vos lugar. Ele pode vir a qualquer momento. Pode ser hoje. Quem dera fosse hoje. O desejo do meu coração é que fosse hoje, realmente. Todavia, nós o esperamos hoje, mas nós sabemos que ele poderá vir amanhã ou depois. O que importa é que nós tenhamos viva essa esperança no coração. Porque ainda que ele não venha no meu tempo, eu vou ao encontro dele. Amém? Essa é a minha grande esperança. Que Deus nos abençoe e a gente possa seguir ao encontro dele. Ou no arrebatamento, ou na nossa partida deste mundo. Porque tudo tem um tempo. E lá, a Bíblia já diz, Deus já revelou, que ele tem um lugar preparado, a cidade santa de Jerusalém, onde nós iremos habitar para sempre com ele. O texto aqui é muito bonito, ele vai dizer: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver choro, não vai haver luta. Lá não teremos mais nada do que temos aqui. A nossa vida aqui é cheia de intempéries, é cheia de surpresas, tem dias bons e tem dias maus. Alguém diz por aí que ser crente é uma maravilha, ser crente é uma bênção. Ser crente tem uma promessa de vida eterna, mas ser crente não está isento de tribulação, ser crente não está isento de enfermidade, ser crente não está isento de provas, ser crente não está isento de todas essas coisas. Jesus disse: no mundo tereis aflição. O país está em crise, alguns dos nossos irmãos estão desempregados, tem pessoas passando por momentos difíceis. Tenhamos misericórdia deles, oremos por eles, lembremos dele em oração e saibamos o seguinte: em todas estas coisas, Deus tem o controle de tudo. Ele sabe de tudo, ele sabe do fim antes do começo. Se a gente pudesse ver o fim das coisas, nós seríamos muito melhores. A gente não consegue. Principalmente quando a gente está no meio de uma tempestade, a nossa visão não enxerga mais nada. Tem dias que a tempestade é tão grande que a gente vê um palmo diante do nariz e não enxerga mais além. Pelos olhos da fé, a gente pudesse ver o fim das coisas, a gente saberia que aquilo é um instante apenas e que basta uma palavra do Senhor. Uma apenas. Se ele disser: acalma-te, vento. Se ele disser: aquieta-te, mar, a tempestade se acaba. Tudo tem um tempo. Alguém reclama que em meio da tempestade não se ouve a voz de Deus. E eu ouvi alguém falar, e eu achei inteligente. Ele disse que você já viu, e eu já tive essa oportunidade, vocês tiveram, você já viu o aluno fazer uma prova e o professor ficar falando com ele? Quando nós estamos fazendo prova, o professor se cala. Quando o crente está na prova, Deus se cala e deixa-nos. Não nos abandona. Ele nos deixa na prova para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que servem a Deus.
Por que eu estou dizendo tudo isso nesta noite? E eu vou voltando para o meu texto aqui para não ficar muito longe. Quem tentará, o terceiro versículo, que é o 33 do capítulo 8. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. O 8:1 de Romanos, que está um pouquinho para trás, diz assim, ó, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Jesus Cristo nos vivificou. Vocês lembram daquele encontro noturno de Jesus com o Nicodemos? Jesus disse para ele, é necessário, Nicodemos, que você nasça de novo. E nós, pela palavra de Deus, fomos novamente gerados. A Bíblia diz em João, capítulo 1, a partir do verso 1, que ele era o verbo, que o verbo estava com Deus, que o verbo era Deus, e vai seguindo o texto, e lá mais na frente, ele vai dizer no verso 11 de 1 João, capítulo 1, verso 11, que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados ou de serem feitos filhos de Deus. Nós que recebemos o Senhor, por isso que eu disse que não depende da genealogia, depende de aceitar o convite, depende de aceitar pela fé que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Depende de crer nas promessas. Muitas pessoas não acreditam mais. Hoje eu ainda comentava com a esposa, ela disse que não entendia como alguém deixou de vir à igreja e trocou aquilo que é eterno por aquilo que é temporal e passageiro. É fácil de entender. Aquilo que é temporal e passageiro, às vezes está diante dos nossos olhos, dá para pegar com as mãos. Aquilo que é passageiro é deste mundo. Aquilo que é passageiro não precisa ter esperança, às vezes está diante de nós. Agora, aquilo que é eterno precisa ter fé. Porque pela fé nós cremos em novos céus e nova terra. Pela fé nós acreditamos que nós vamos sair um dia deste mundo para a eternidade. Pela fé nós cremos que reinaremos com Cristo. Pela fé nós cremos que tudo, absolutamente, vai ficar para trás. A enfermidade não vai nos acompanhar. A tristeza não vai nos acompanhar. A tribulação, por maior que ela seja, ela não conseguirá romper a barreira, porque Deus colocou limite em tudo. Às vezes eu me pego observando o mar e eu vejo que o mar é imenso, mas Deus disse para ele, está escrito nos Salmos, que ele colocou um limite na praia e disse, daqui tu não passarás. E dali ele não passa, a não ser que Deus permita. Então tudo tem limite. E Deus disse-nos que desta vida, lá no outro lado, nada mais, não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor, não haverá tormento, não haverá tristeza, não, amados. Quem nos dera a gente pudesse ser fortalecidos mais e mais nesta fé, porque o mundo tem investido contra nós todos os dias. A gente tem visto em tantos lugares, as coisas estão sendo, os valores estão sendo invertidos. O errado é certo e o certo é o errado. O errado tem sido considerado aquilo que se deve fazer. Eu disse uma vez aqui que quando você tem a oportunidade de lograr alguém e não o faz, as pessoas dizem que você é bobo, porque perdeu a oportunidade de ganhar. Acontece que a Bíblia diz que nós não devemos lograr ninguém. A Bíblia diz que nós devemos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. E se eu amo o outro, como diz a Bíblia, eu não vou lográ-lo, porque eu não quero ser logrado ali na frente. Eu acho que ninguém de nós quer perder. Então, por isso que a gente não deve tirar de outros o que não é nosso, para que amanhã outros não tirem da gente aquilo que é nosso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine cada dia mais. Um conselho nesta noite, e ainda tem um tempinho, mas eu vou encerrando dizendo que nós estamos estudando na escola dominical sobre as bases da nossa fé. Domingo nós falamos sobre a Escritura e sobre o dever de examinar as Escrituras. O Lucas testemunhou aqui, o Lucas Darote, que ele estudou no seminário e ele estava muito empolgado com os estudos e tal. De repente, um dia ele foi surpreendido por uma palavra que acabou com tudo.
Ele disse que foi conversar com o regente ali do seminário, e o regente, o padre, disse para ele: olha, não acredite em tudo que está escrito na Bíblia. Ele disse: mas como assim? Pois se a Bíblia é a palavra de Deus. Lucas disse que no mesmo momento ligou para a mãe dele e disse: mãe, vem me buscar, porque aqui não é o meu lugar. E eu estava lendo um conselho de Jesus Cristo, João 5,39. Ele disse para o povo: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Vamos ler a Bíblia, meu irmão. Quando nós estivermos em tristeza, vamos ler a Bíblia. A Bíblia diz: você está ansioso? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está triste? Te alegra no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você está, meu irmão, preocupado? Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. O dia de amanhã ninguém sabe. Só Deus. Meus irmãos, e nós não precisamos saber. Se nós tivermos Deus junto conosco, é o que basta. Por quê? Porque Ele tem condições de fazer aquilo que nós não podemos. Ele tem condições de abrir o mar, Ele tem condições de abrir o Rio Jordão, Ele tem condições de fechar a porta, Ele tem condições de abrir. Irmãos, e uma coisa, se Ele fechar a porta, não tem ninguém que abra. E se Ele abrir a porta, não tem quem feche. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Deus te fez alguma promessa? Confia. Se tudo ao redor está escuro, não significa que o sol não está brilhando ali e além. Fé em Deus. O choro pode durar uma noite, diz o Salmo, mas a alegria, ela vem pela manhã. Qual é o meu conselho nesta noite em o nome de Jesus para nós? Fortaleçamos-nos na fé. Os dias são maus, estão difíceis, a vida vai bem. Não sei, cada um de nós tem uma história diferente, uma vida diferente. Cada um é único, porque Deus nos fez assim diferentes. Que bom! Quão sábio é o nosso Deus, que fez todas essas coisas. Em todas as coisas, glórias a Deus. Em todas as coisas, grandes e pequenas, devemos pedir todos os dias. Eu faço isso todas as manhãs. Senhor, eu quero te convidar a fazer parte do meu dia. Mesmo que eu tenha algo para fazer, que eu tenha plena ciência de que eu sei. Mas eu convido Ele. Sabe por quê? Porque se o Senhor edificar a casa fica boa. Se o Senhor não edificar, ela pode cair. Se o Senhor guardar a cidade, o nosso trabalho de vigia, ele é bem sucedido. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que eu quero dizer com tudo isso? É que por mais que Deus tenha capacitado alguém, a gente nunca deve confiar que sozinho é capaz de conseguir. Sempre convidá-lo a participar. E o contrário também é verdade. Se a gente achar que não tem condições, devemos convidá-lo. Senhor, fortalece-me, me ajuda. Nós temos um ajudador junto ao Pai. O texto vai dizer aqui que Jesus Cristo intercede por nós, junto ao Pai. Foi o texto que eu li nesta noite. Quem nos condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Meus irmãos, se nós temos Deus a nosso favor, se nós temos Jesus Cristo que nos defende, vamos temer quem? Eu digo quem são os nossos inimigos. O desânimo é nosso inimigo. A tribulação é nossa inimiga. A ansiedade é nossa inimiga. O medo do amanhã é nosso inimigo. Todas essas coisas têm feito com que pessoas tirem a vida às vezes, preocupados demais com o que fazer. A palavra diz: lança sobre ele a vossa ansiedade. 1 Pedro 5,7, confia nele. Eu tenho lá o meu diretor, ele diz o seguinte, não é bíblico, tá? Não é bíblico, mas tem sentido. Tem coisas que não são bíblicas, mas tem sentido. Não pode ser dita como verdade absoluta, mas ele diz: o problema tem solução? Por que tu está preocupado? Se tem solução, não precisa se preocupar. O problema não tem solução? Está preocupado por quê? Não dá para resolver? Não adianta. Só vai gastar tempo, queimar neurônio. Confia em Deus. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que muitos de nós têm vivido dias de dificuldade.
Muitos de nós têm sido oprimidos. Possivelmente nós estamos vivendo na última hora. É aquela mãe que ora pelo filho e não vê o filho melhorar. É a esposa que ora pelo marido e vice-versa. É quem ora pelo seu trabalho, é quem ora pela sua família. Enfim, às vezes parece que a resposta não vem. O Márcio é minha testemunha, a Jane, de que eu orei por um tempo. Isso eles não sabiam, mas eles estavam lá no dia que Deus falou comigo e disse: ei, eu tenho visto as tuas orações. E o Márcio apelidou o menino que falou comigo de pergaminho, porque ele desenrolou um rolo, lembra? E ele falou comigo quase 10 minutos e eu disse: que interessante. Eu venho orando há tantos anos e eu achei que Deus não estava ouvindo, e de repente, num único dia, em 10 minutos de conversa, Deus me respondeu tudo. E para a glória de Deus, lá estava o Márcio, estava a Jane e a Márcia, que viram Deus falar comigo de perto, e eu disse: Senhor, que bom que tu te preocupas comigo. Porque eu fiquei muito tempo sem ouvir nada, eu achei até que ele nem estava me ouvindo, mas estava tudo registrado. E aquele moço de Joinville que parou na minha frente disse: eu tenho algo de Deus para te dizer. Deus, ele não tinha um rolo, tá? Mas é porque ele falou muito. Ele disse: Deus mandou eu te dizer isso. E foi dizendo tanta coisa boa. E ele disse algumas particularidades que só eu e Deus tínhamos. E aí eu olhei para o Márcio e disse: é Deus falando na vida desse moço, porque isso aí é um segredo meu e de Deus. E ele acabou de revelar. Amém? Deus te ama, meu irmão. Nessa terça-feira, já são quase 9 horas, eu vou tendo que parar. Eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte, e é por isso que eu pedi para o Márcio cantar no começo: ó profundidade das riquezas. Vamos ali, um pouquinho para frente, no capítulo 13, deixa eu ver aqui se é isso, acho que é o 11, desculpa. Que vai dizer sobre as profundidades, é o 11:33, vamos lá. O 11:33 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O que quer dizer esse texto aqui? A gente canta muitas vezes, né? Deus revelou em Jesus Cristo o maior segredo que a humanidade conheceu, que foi que Ele nos quer junto com Ele pela eternidade. Ele nos amou e Ele nos deu Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui, se vocês tiverem tempo de ler em casa, nessa carta de Romanos, que dos dois povos, judeus e gentios, Ele fez um só, chamado igreja. Na sua misericórdia, na sua sabedoria que a gente acabou de ler, Ele guardou esse segredo até o tempo de se revelar. E Ele revelou ao mundo o seguinte: aquele que me ama, aquele que guarda as minhas palavras, esse eu vou trazer para mim, esse vai morar comigo. Meu irmão, Ele não espera que nós sejamos super crentes, não. Ele não espera que nós sejamos perfeitos, não. Ele espera que nós sejamos voltados para Ele. Ele espera que nós, como filhos, cheguemos a Ele quando nós estamos felizes para contar da nossa alegria. E Ele espera que quando nós estejamos tristes, a gente se ajoelhe aos pés dEle, chore e diga: Senhor, estou triste. É isso que Ele espera. Como um pai, Ele nos espera que nós nos apresentemos a Ele. Eu vou ler de novo para fechar o meu tema nessa noite. Mais uma vez: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem poderá nos separar do amor de Deus? O nosso maior inimigo é a morte. Mas a Bíblia diz que ela será vencida um dia por Jesus. Mas nem ela é capaz de nos separar de Deus. Muito pelo contrário, ela nos lança exatamente na presença dEle. Porque quando chegar o nosso dia, daqui uns 100 e tantos anos, isso só Deus sabe, né? Quando chegar o nosso dia, ela vai nos colocar diante de Deus se Jesus não tiver voltado. Porque a Bíblia diz que aquele que vive e crê em mim, nunca verá a morte. O corpo vai tombar, mas o Espírito vai se apresentar lá diante do trono para louvá-lo. E eu espero, sinceramente,
de estar lá naquele dia. E eu queria combinar algo com vocês nessa noite. Eu gostaria de vê-los todos lá comigo também. Amém? Vamos ficar de pé, é que já são 9 horas e eu não posso ir além. Que Deus nos abençoe com essas palavras. Que nós possamos cada dia mais nos fortalecer. Aprender com as Escrituras. Ler a Bíblia sempre. Saber o seguinte, alguém diz que é difícil entender a Bíblia. Tem textos que são difíceis, é verdade. Procure alguém que saiba mais. Procure alguém que estudou, alguém mais idôneo para entender. Agora, eu queria ler um texto, e eu vou pedir para vocês não rirem, tá? Eu separei um texto hoje aqui, está no meu celular, porque eu não tenho essa versão impressa. E eu separei esse texto, a Márcia disse que é isso. Eu disse, não te preocupa. Vou ler lá, mas vai ser uma única vez e talvez nunca mais. Vou ler um texto para vocês e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção para entender, tá? Sic enim dilexit Deus mundum it filium sum unigenitum dare unum omnes qui credit in unum non pere se habet vitam aeterna. Entenderam tudo que eu li? Nem eu. Verdade. Eu sei o que eu li, porque assim, há 500 anos atrás, assim era lida a Bíblia nas igrejas. Essa é a versão latina da Bíblia. Com certeza, e deixa eu abrir um parênteses, perdão para o pessoal da internet, para quem estuda latim, que deve ser bem diferente do que eu li, mas é mais ou menos isso. Glória a Deus que nós temos a Bíblia na nossa própria língua. E quando eu leio aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, que foi o que eu acabei de ler, todos vocês me entendem. Amém? Louvado seja Deus por isso. Amém? Aleluia. Vamos orar. Alguém gostaria de vir à frente? Senão nós vamos orar onde vocês estão mesmo. E o que eu vou pedir a Deus nessa noite é o seguinte, é que Ele guarde a fé nos nossos corações e nos fortaleça a cada dia mais e mais, porque a Bíblia diz que nós temos um inimigo que todos os dias luta com a gente, mas que nós temos um Senhor que é por nós, poderoso, forte, misericordioso, que nos olha não pelo que nós fazemos de errado, mas pelo seu grande amor. Vamos orar? Pai, nesta noite, acabei de mencionar a Tua palavra, desta minha maneira simples de falar, Senhor. A minha ideia foi me fazer entendido nesta noite e, quem sabe, Senhor, fazer com que os irmãos tenham uma esperança fortalecida em Ti. É por isso que eu oro nesta noite, assim bem como por esta irmã que está diante do altar. Tu conheces o coração dela e Tu sabes da necessidade. Nesta noite eu oro por mim, pelos meus irmãos, para que a nossa fé possa ser fortalecida em Ti. A Tua palavra diz que o que ligarmos aqui na terra seria ligado no céu. E nesta noite nós queremos combinar, Senhor, que eu quero estar contigo na eternidade. E quero ver os meus irmãos lá também. Pai, que assim seja. Fortalece-nos nos dias que nos restam. Que nós possamos cada dia mais e mais andar em Tua presença. E que a nossa luz possa brilhar cada dia mais até ser dia perfeito, como diz o provérbio. Que a luz da aurora vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Renova-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Fortalece, Senhor, os Teus filhos. Fortalece as Tuas filhas. Repreende os ventos e a tempestade. Abre portas. Abençoa o Teu povo, Senhor. Tu sabes o tempo de tudo. Tu sabes o tempo de todas as coisas. O que eu quero Te pedir, Senhor, abençoa a Tua igreja. É em o nome de Jesus Cristo que eu Te peço. Sara as feridas. Cura a alma, renova, batiza, liberta, transforma, restaura, revigora, Senhor, os crentes, dos quais eu, Senhor, sou o menor. Ajuda-nos, Senhor, a agradar o Teu nome, porque nós ouvimos nesta noite que Tu és por nós, e nós sabemos que por isso nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém.